Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 3, que tem como título A Realidade Bíblica do Pecado. Em teologia sistemática, este assunto é estudado em uma matéria chamada hamartiologia. É um nome técnico para se referir à doutrina do pecado. Nesta aula, os nossos objetivos são, em primeiro lugar, compreender o que é pecado, agora compreender à luz da Bíblia. E por essa razão traremos aqui uma definição bíblica e teológica. Em segundo lugar, conscientizar das consequências do pecado. O pecado tem consequência para o presente e para o futuro. Em terceiro e último lugar, mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. Nós, enquanto cristãos, pecamos, mas o pecado não é um estilo de vida. O pecado não é programado, o pecado não é planejado, o pecado não é amado, não é abraçado. E por essa razão, a consequência para quem comete o pecado de forma, escute, para quem comete o pecado de forma deliberada, para quem se esbanja, para quem se gloria, para quem de fato abraça o pecado com deleite, com prazer, as consequências são diferentes. E a gente vai ver isso à luz do ponto de número 3. Como é que cumpriremos esses objetivos? Mediante a explicação e aplicação daquilo que está na própria lição, certo? Vamos começar com o nosso texto principal que nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo de número 3, versículo 23. Você conhece bem esse texto. Na paráfrase NTLH, ele aparece assim: todos pecaram. E eu gosto da troca dessas palavras, né, de destituído para afastado. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O pecado, ele promove essa distância entre o homem e seu Criador. Ele cria uma barreira entre a criatura e o Senhor soberano do universo. Esse texto, ele nos revela que o pecado é universal. Todos os homens são pecadores e tudo no homem é pecaminoso. Nós cremos em uma doutrina chamada depravação total. O pecado, ele corrompe o ser humano por completo, no seu intelecto, nas suas emoções. Então, o pecado, ele tem um alcance total em todas as faculdades do homem. O pecado é universal entre os homens, ele é pleno dentro do homem. Se alguém desenhasse um círculo para indicar os justos, este círculo deveria ficar vazio, porque todos estariam excluídos dele. Agora, se alguém desenhasse um círculo para indicar os pecadores, ele estaria cheio, porque todos deveriam ser incluídos nesse círculo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo, em nossas palavras, pode ser parafraseado assim. Já temos a paráfrase da NTLH. Agora vamos para outra paráfrase aqui, nas nossas palavras. Todos pecaram, todos que pecaram são pecadores, e todos os pecadores estão separados de Deus. Vou repetir. Todos pecaram, todos. Todos os que pecaram são pecadores, e todos os pecadores estão separados de Deus. Então aqui nós vemos o pecado como sendo algo universal. Nós vemos o pecado criando uma distância entre Deus e o homem. E nós também vemos aqui as consequências do pecado propriamente dito, não é? O pecado coloca o homem distante de Deus. O resumo da lição nos diz: o pecado é um mal real. Escute, o pecado é um mal real. Real. Que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. Vamos desembrulhar o resumo da nossa lição em 3 partes. Primeiro, ao afirmar que o pecado é um mal real, o comentarista e o setor pedagógico da CPAD está nos mostrando e está reconhecendo a existência objetiva do pecado. O pecado não é uma construção social, como veremos mais adiante. O pecado não é um conceito filosófico abstrato, não. Ele é uma realidade que afeta a vida do homem. O pecado é um mal real. Em segundo lugar,
nós temos uma expressão dentro desse texto aqui, da verdade, do resumo da lição, que diz que atinge toda a humanidade. Novamente, nós vemos aqui a universalidade do pecado sendo ressaltada. Como é que o pecado é universal? Todos pecaram, certo? Mas o Antigo Testamento também nos mostra que todos os homens desde Adão já nascem nessa condição. Os homens já nascem com a natureza pecaminosa. Por essa razão, o pecado é universal, ele atinge toda a humanidade. E, finalmente, a afirmação de que o pecado traz consequências eternas. Isto aqui fala sobre a gravidade do pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque. Ele tem consequências eternas. Não é sequelas para toda esta vida. O pecado às vezes deixa sequelas para toda esta vida. Mas o pecado, ele é pior, ele é terrível, porque ele tem consequências eternas, certo? Vamos ao nosso ponto de número 1. Não vamos comentar a introdução, pois ela é um resumo, não é, do que veremos nos pontos e subpontos. Quero dizer aos meus irmãos que este subsídio bem completo que eu estou utilizando está disponível aqui na descrição do vídeo para quem está me assistindo através do YouTube. Tudo que eu peço aos irmãos é o seguinte: curta e compartilhe esse vídeo. Irmão Murilo, só isso? Só. Deixa o like aqui, se inscreve no canal aqui no YouTube e nos comentários, irmão, por favor, coloca qualquer coisa. Amém, aleluia, glória a Deus. Isso vai demorar 5 segundos. Você já devia ter feito isso enquanto eu estou falando. Porque os irmãos nos ajudam e nós, de certa forma, ajudamos os irmãos. Quem está me assistindo por meio da plataforma da ferramenta EBD não recebe apenas o subsídio. Aqui embaixo, na plataforma da ferramenta, tem... Você está assistindo a pré-aula, aí aqui embaixo tem o subsídio, tem o slide profissional, tem o fluxograma, o infográfico, tem os materiais de marketing e divulgação. Dentro da plataforma como um todo, você vai encontrar cursos de capacitação. Olha, irmãos, a plataforma da ferramenta BD é uma bênção. Tem muita gente sendo abençoada e você não pode ficar de fora. Meu irmão, tu está assistindo isso aqui pelo YouTube, tu podia estar assistindo por meio da plataforma da ferramenta BD e também tu podia estar tendo acesso a todo o conteúdo que é exclusivo. Clica no link aqui embaixo e vai conhecer a plataforma da ferramenta. Tu vai ver o tanto de vantagem que tu vai encontrar lá. É o local onde o professor, o superintendente, o dirigente, seja quem for que participe da escola dominical, encontra ali, você vai encontrar tudo em um só lugar. Plataforma da ferramenta BD. Propagandas à parte, vamos para o ponto de número 1. O que é o pecado? É uma pergunta, né? Aqui não aparece como pergunta porque não tem o ponto de interrogação. Mas é uma pergunta que a gente poderia se fazer. O que é o pecado? Né? A lição diz o seguinte: a sociedade tem uma posição do que é o pecado. Mas a gente não segue o que a sociedade diz, a gente segue o que está nas Escrituras. Quer saber o que é pecado? Não escute o artista. Quer saber o que é pecado? Não escute os engenheiros sociais. Quer saber o que é pecado? Olhe para o que a Bíblia diz. Certo? A lição ela nos fala nesse primeiro subponto. A sociedade dos nossos dias rejeita. Isso é uma verdade. Rejeita a ideia da existência do pecado como um mal que aflige a humanidade que deve ser combatido. Dessa forma, atribui a ele uma mera percepção religiosa. Não, o pecado é uma invenção dos crentes, é uma invenção da Bíblia, desse livrinho aí que eles usam, é o que eles dizem, né? Não sendo, portanto, algo que deve fazer parte das preocupações dos seres humanos. Tem coisa mais importante para se preocupar. Esse negócio de pecado aí deixa isso pra lá, vai endoidar com isso. Se preocupa com emprego, se preocupa com estudar, se preocupa em curtir, se preocupa em viver, ok? Pecado não. Aí nós temos, dentro dessa sociedade que rejeita o pecado, várias correntes de pensamento. Uma delas é o ateísmo, uma corrente que está crescendo muito em nossos dias, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e aí por diante. O ateísmo, eles negam a existência de Deus. Eles negam a existência de Deus e logo, para eles, se Deus não existe, o pecado também não existe. Porque, estritamente falando, todo pecado é contra Deus. E se não há Deus, não há pecado. Você lembra do filho pródigo, quando deixou a casa do pai? Quando ele voltou, ensaiando a mensagem de arrependimento, ele disse: pequei contra o céu.
Então todo pecado primeiro é contra Deus. E pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Se Deus não existe, o pecado provavelmente também não existe. Você pode cometer um erro, uma falha contra o seu próximo, mas pecado, no sentido que a Bíblia fala, não, esse pecado não existe. É uma posição, está em ascensão em nossos dias. O segundo é o determinismo. O que seria o determinismo? É a teoria que afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão e não uma realidade. Como assim? Olha, tudo já está determinado. Tudo está determinado. Esse determinismo ele é fatalista. Não importa o que você faça, você não vai mudar, seja para bem, seja para mal. E logo, essa questão do pecado, ela fica uma coisa muito esquisita. Porque se eu faço bem é porque eu já estou determinado a fazer isso. Se eu pratico mal, como é que eu posso ser condenado se eu já fui criado para fazer isso, para ser isso? Nós não cremos no fatalismo nem nessa doutrina do determinismo. Existe uma posição mais abraçada pelos ímpios chamada de hedonismo. A palavra grega para hedonismo significa prazer. Prazer. É a teoria que sustenta que o melhor ou o mais proveitoso que existe na vida é a conquista do prazer e a fuga da dor, de modo que a primeira pergunta que se faz não é: isto é correto? Peraí, isso aqui é pecado? Não, eles não fazem esse tipo de indagação. A pergunta que eles fazem é o seguinte: isso vai trazer prazer? Isso vai ser bom para mim? Eu vou encontrar deleite nisso aqui? Isso aqui, eles utilizam termos, não é? Para desculpar o pecado, para disfarçá-los. São termos como o seguinte: não é errado se dar prazer. Isso é coisa da juventude. Não, esse negócio de se reprimir, isso faz mal. Você tem que libertar suas inibições. Você tem que ceder à tentação, porque reprimi-la é prejudicial à saúde. Eles têm essa tendência de diminuir a gravidade do pecado e ofuscar essa linha divisória entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Porque só é errado se não for bom. Só é errado se não for prazeroso. Parece que está entrando dentro da igreja, não é? Vai dizer para um jovem que esse negócio de beber, de festa, de farra é errado? Não, mas eu gosto, é bom. Vai dizer para um jovem que tem que esperar o casamento para poder ter relação? Não, isso não pode. A modinha hoje é namorar no quarto, com a porta fechada, com os pais babões, bestões, dentro de casa. Meus irmãos, devemos tomar cuidado, porque pecado ainda é pecado. Quando a gente fala de pecado, a gente está falando de destino eterno. Tem ainda mais duas posições aqui. Eu vou pular essa da ciência cristã. Você pode ler no subsídio. Tem essa aí, a evolução. Isso aqui é o absurdo do absurdo. É o pessoal que considera o pecado, considera o pecado como uma forma primitiva de instinto do ser humano. O ser humano é descendente do animal, então os impulsos humanos não são errados, mas fazem parte de sua natureza. Besteira, viu? Besteira. Não vá por esse caminho aí. Nós não cremos na teologia de Darwin, nas ideias de Darwin. Nós cremos nas teorias de Darwin, né? Nós cremos na teologia bíblica, na teologia da Bíblia. Ok? Aí, tendo visto aqui algumas correntes de uma sociedade que rejeita a ideia de pecado, vamos ao conceito bíblico de pecado. A Bíblia descreve o pecado como um ato de rebeldia contra Deus. Segundo o dicionário Wycliffe, eu não sei como é que se diz isso aqui, havia muita gente falando esse nome aqui de forma diferente. Pecado não é somente alguma coisa contrária ao que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também algo contrário ao que Deus não quer que o homem faça, com base nos princípios revelados. A expressão mais utilizada para definir o pecado é errar o alvo, ou seja, ter na sua frente um objeto e não conseguir acertá-lo, como se uma pessoa que estivesse
como se uma pessoa que tivesse em suas mãos um arco e uma flecha ou mesmo uma funda e não conseguisse atingir o alvo à sua frente, ou porque estava em movimento, ou porque quem atirou a flecha ou a pedra não mirou de forma correta. Isso aqui é o texto da lição. Mas eu separei aqui o dicionário de Champlin. Segundo Champlin, pecado é a tradução do grego hamartia. Lembra da matéria lá que eu disse, na teologia sistemática? Hamartiologia. Então, o termo vem disso aí, não é? Esse termo é derivado de uma raiz que indica errar o alvo, já falamos sobre isso, mas a ideia de errar o alvo é fracassar. Trata-se do fracasso em não atingir um padrão conhecido, mas antes desviando-se do mesmo. O pecado tanto é um ato como uma condição, é um estado dos homens sem regeneração que se manifesta na forma de numerosos e perversos atos. Pecar é afastar-se daquilo que Deus considera a conduta ideal, do homem ideal, exemplificado em Jesus Cristo. Essa definição do Champlin é incrível, não é? Pecar é afastar-se daquilo que Deus considera a conduta ideal, do homem ideal, exemplificado em Jesus Cristo. Aí vem o Davis, também um dicionarista, ele define pecado como qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou transgressão dessa lei. Pecado de omissão consiste em deixar de fazer o que a lei de Deus ordena, e pecado de comissão consiste em fazer o que a lei proíbe. Então, eu peco quando eu não faço o que a lei manda e quando eu faço aquilo que ela condena. O Justo Gonzalez, um dicionarista também, ele é muito mais histórico, não é? Ele é muito mais voltado à teologia histórica, mas ele define pecado em seu dicionário de teologia, em seu breve dicionário de teologia. Ele diz que pecado é a barreira que separa os homens de Deus e que se interpõe entre quem somos e quem Deus deseja que sejamos. O pecado é tanto uma ação como uma condição. Como ação, o pecado é a violação consciente da vontade de Deus. Portanto, é possível falar de pecados no plural e classificá-los conforme diversos critérios. E isso é o que geralmente é conhecido por pecado atual. Os pecados que cada indivíduo comete. Uma ação ou uma atitude que se rebela contra o que Deus, contra o que se sabe ser a vontade de Deus. Porém, em um sentido mais profundo, o pecado não é uma ação nem uma atitude, mas uma condição em que os humanos encontram-se afastados de Deus. Isso é uma condição em que todos nós nascemos, da qual não podemos nos livrar por nós mesmos. Aí eu separei aqui também alguns estudiosos, não é? E como eles definem pecado. Por exemplo, o Spurgeon. Pecado é uma rebelião contra o governo de Deus. É uma tentativa de destronar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma inimizade contra Deus e contra tudo que é bom e santo. Nas palavras do John Piper, pecado é o que você faz quando seu coração não está satisfeito com Deus. Pecado é o fruto do descontentamento com Deus, como sua maior alegria. Pecado é o ato de trocar a glória de Deus por ídolos vazios. O Paul Washer, ele diz que pecado é uma ofensa infinita contra um Deus infinitamente santo. Pecado é uma violação da natureza e do caráter de Deus. Pecado é uma afronta à majestade e à glória de Deus. Pecado é uma expressão de ódio e desprezo por Deus. O doutor Nicodemos, ele diz que pecado é tudo aquilo que contraria a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Pecado é tudo aquilo que fere o relacionamento do homem com Deus e com o próximo. Pecado é tudo aquilo que desonra e desfigura a imagem de Deus no homem. Guarda essa expressão final também aqui, que eu achei muito cirúrgica. Pecado é tudo aquilo que desonra e desfigura a imagem de Deus no homem. Isso aqui dá uma aula completa. Quando você desonra seu próprio corpo, quando você desfigura a imagem de Deus em você, isso a gente atribui o nome de pecado. A origem do pecado é o subponto 3. Já definimos o que é pecado. Já vimos aqui correntes antibíblicas do que é pecado e agora falaremos sobre a origem do pecado. A lição diz: nosso mundo foi criado por Deus e nós também. Ok. Ocorre que uma de suas criaturas, Satanás, mesmo dotado de proximidade da glória de Deus, decidiu. Deus não determinou, não decretou que ele pecasse. Ele decidiu
que seria semelhante ao Altíssimo, e por isso foi retirado de sua condição de perfeição, tornando-se a fonte de todo o mal. Quando falamos sobre origem de pecado, a origem do pecado não está no Criador, mas na criatura. O Criador não é autor do mal, ele permite a existência do mal, e isso tem uma diferença absurda. Quando nós olhamos para a Bíblia, tem gente que quer utilizar o versículo de Isaías 45:7 para dizer que Deus criou o mal. Esse versículo diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Mas preste atenção nessa construção: luz e trevas. Então, nós temos aqui uma questão de palavras opostas. Nós temos aqui antínteses, não é? Luz, trevas, paz e mal. A palavra mal aqui não se refere ao mal moral. A palavra mal aqui, ela é melhor traduzida como calamidade. Então Deus é aquele que é soberano sobre os desastres naturais. Não é mal moral. Deus não é o autor do mal moral. O mal moral não nasce no Criador, porque Deus não tem treva alguma. Deus, ele odeia o pecado. Deus, ele aborrece o pecado. Então ele não pode ser o autor do mal, ok? Então, diante dessa explicação bem resumida, nós entendemos que o pecado se origina na criatura. Primeiro, na sua origem de fato, o pecado acontece na esfera angelical. Satanás se rebela contra Deus e consigo leva uma terça parte dos anjos. Uma terça parte dos anjos. Então o pecado, ele tem origem, a sua origem em Satanás. Jesus, ele diz isso, né, de forma muito clara em João 8,44. Satanás foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Satanás, como sendo aquele que origina, como sendo o originador de todo o mal, ele traz esse mal, o pecado, à luz na esfera terrena, quando ele tenta Eva. Ele tenta Eva, Eva come do fruto, Adão come, e quando o homem peca, ali naquela ocasião, o pecado, ele se torna uma realidade agora na esfera física, na esfera terrena. Então, Satanás é o originador de todo o mal. Adão e Eva pecaram. Nós herdamos deles uma natureza pecaminosa. Então eles são culpados de pecado. Na esfera terrena, eles deram a luz ao mal. Ok? Satanás, por que eu digo que eles são culpados de pecarem de fato? Porque, olha para mim aqui. Satanás não tem poder de fazer ninguém pecar. Ele não tem poder de fazer ninguém pecar. Porque nós temos livre-arbítrio. O pecado de Adão e Eva foi uma escolha pelo mal. O que é que Satanás faz? Ele tenta. Ele leva o homem até a beira do abismo, mas ele não tem poder de empurrar o homem lá embaixo. Ele leva o homem até a beira, tentação. Mas a decisão de pular é do homem. Então acaba com esse negócio de estar colocando a culpa em Satanás. É o diabo, é o diabo, é o diabo. É porque o diabo é sujo. Não, você está escolhendo o pecado. Satanás tenta, mas ele não tem poder de fazer você pecar. Ok? Ponto de número 2. As consequências do pecado. O homem foi criado bom. É o que diz o subponto aqui de número 1. Eu queria que você entendesse que o homem foi criado bom. O homem foi criado perfeito, mas ele não foi criado impecável. O homem foi criado perfeito, mas não foi criado impecável. Por quê? Porque o homem tinha livre arbítrio. Ele tinha livre arbítrio. Deus ele dá livre arbítrio ao homem porque o homem não é um robô. Olha, eu só amo de fato, o homem só podia amar de fato Deus, ter um relacionamento verdadeiro com Deus, se ele tivesse a opção de não ter isso. Porque se ele não tivesse a opção de não amar, a opção de não obedecer, seria uma coisa mecânica. Não seria amor de fato, não seria relacionamento de fato. Então o homem foi criado, repito, para você entender isso aqui, perfeito e não impecável. A Bíblia nos mostra isso.
Satanás tenta o homem cai e desanda todo o negócio aí, não é? O relato bíblico descreve em detalhes o processo do pecado da seguinte forma. Primeiramente veio a sugestão para duvidar da palavra de Deus. Será se é isso mesmo que Deus disse? Será se é isso mesmo? Veja só como o diabo é sujo, não é? Será se é isso mesmo? Será se é verdade o que Deus falou? Em segundo lugar, aconteceu o famoso isto não tem problema. Onde a palavra de Deus foi desacreditada. Olha, o caminho é esse aqui. Se você fizer, você não vai morrer. Você, escute, vai ser igual a ele. A mulher pega o fruto e diz, realmente, é bonito. Realmente, não tem problema algum, eu vou comer. Ela viu, desejou e comeu. Como consequência, a autossuficiência tomou o coração do homem, resultando por último na desobediência. Quero ser independente de Deus. Quero ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Decidiram pelo pecado. E daí em diante foi só degradação. Ponto de número 2. Degradação da raça humana. O que é a palavra? Qual o significado da palavra degradação? A degradação da raça humana, como aparece aqui nesse subponto, ela pode ser definida como um processo de declínio. De declínio moral e espiritual. Isso envolve a perda de valores éticos, respeito pelos outros e a distorção da imagem e semelhança divina inerente ao ser humano. Nesse sentido, a degradação não se refere apenas a uma deteriorização física e material, mas também a uma deteriorização do caráter e da espiritualidade do ser humano. Depois da queda, expressão teológica para se referir ao momento da desobediência, do pecado, depois da queda. Depois do pecado, o homem foi só indo de mal a pior. Depois da queda, você vai ter o relato de Gênesis 4. A história de Caim e Abel. O pecado ali, que aconteceu ali. Você vê que Caim mata seu irmão, primeiro homicídio. Você vai ter Gênesis capítulo de número 6, dando um salto aqui para não falar da geração de Lameque, não é? Uma geração que se gloria no mal. Temos o capítulo de número 6 que Deus olhou assim e disse: o pecado se alastrou por todo canto. Os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens e virou uma bagunça geral. Nós temos a Torre de Babel, novamente. Nós temos Gênesis 19, as cidades de Sodoma e Gomorra. E poderíamos aqui ir até o livro do Apocalipse mostrando a degradação humana. O pecado degrada o homem. O pecado destrói o homem por dentro e por fora. O pecado não afeta só a humanidade. O pecado é uma realidade. Ele degrada o homem e o subponto 3 diz que ele degrada também o mundo em que vivemos. Como, irmão? Veja, declínio, não é? Desordem natural. Tempestades, terremotos, inundações, desastres e desastres. Predação e violência. Houve o pecado afetou o reino animal. Temos também a decadência e a corrupção. A beleza e a perfeição da criação original foram manchadas pela decadência e corrupção resultantes do pecado. Então o pecado degrada tudo. O pecado destrói tudo. Nós aguardamos o novo corpo, porque este está sendo degradado pelo pecado. Mesmo o corpo dos salvos está envelhecendo, está morrendo. A terra também está envelhecendo. A terra também está se degradando. A terra aguarda o cumprimento da profecia de Isaías 11, versículos 6 e 9. Olhe, essa profecia aqui é incrível, é fantástica. Uma profecia no reino animal, uma profecia na esfera vegetal, em todas as esferas do nosso mundo.
O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A criação aguarda esse dia aqui, esse momento aqui. Terceiro ponto, consequências para quem comete pecado. E aqui eu juntei os pontos, ok? Porque vai falar sobre morte física, espiritual e eterna. E aqui no meu subsídio eu fiz uma coisa só. O vocábulo morte significa separação. Separação. A palavra de Deus nos diz que há 3 tipos de morte, já citadas: espiritual, física e eterna. A morte espiritual ocorreu na queda de nossos pais, quando o homem foi separado espiritualmente de Deus. Antes da queda, Deus era o seu deleite. Agora, o homem tem medo e se esconde de Deus. Morte espiritual. E essa morte espiritual, ela é a separação de Deus. Por que a gente está falando de morte aqui? A morte é uma consequência do pecado. É uma consequência do pecado. O homem morreu espiritualmente quando comeu, quando desobedeceu, quando comeu do fruto proibido, quando desobedeceu a Deus. De igual modo, todos os que nascem depois de Adão nascem com uma natureza pecaminosa, precisam crer em Cristo para terem um espírito vivificado. Caso contrário, estão mortos espiritualmente. Aí tem a morte física, que é a separação da alma do corpo. O homem que foi feito do pó é pó, volta ao pó e o espírito volta a Deus. Lembre, Adão foi criado perfeito e não impecável. Adão, ele foi criado com uma mortalidade, aliás, uma imortalidade condicional. Ele só viveria eternamente se ele não desobedecesse. Como ele desobedeceu, a morte, que era uma possibilidade, tornou-se uma realidade. Adão morre, ele morre espiritualmente em Gênesis 3, mas ele morre fisicamente em Gênesis 5. Todos nós morremos, todos nós provamos a morte. E por fim, meus irmãos, a morte eterna. Essa morte eterna aqui é terrível. É a consequência eterna do pecado. A morte eterna, ela acontece quando o homem morre fisicamente na condição de morte espiritual. Aí a morte espiritual, ela se perpetua pela eternidade, porque depois da morte segue-se o juízo. Não há possibilidade de salvação depois da morte. Não há uma repescagem. Não há purgatório. Depois da morte segue-se o juízo, a sentença. Então, morrer fisicamente na condição de morte espiritual equivale a perpetuar essa condição de morte espiritual eternamente. Agora, preste atenção. A morte espiritual, ela pode ser revertida na conversão. Quando o homem se arrepende e crê em Jesus, ele passa da morte para a vida. Então, tem como reverter a morte espiritual. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A morte física será revertida na ressurreição do último dia. Jesus morreu e ressuscitou como primícia de todos os que dormem. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia de que aqueles que morrerem nele ressuscitarão. Então, há jeito para a morte física também. Nós ressuscitaremos. Os que morreram vão ressuscitar. Eu espero ser arrebatado. Agora, a morte eterna, amigo, é irremediável. Se tu morre,
sem aceitar Jesus, acabou. Aqueles que são banidos da face de Deus para as trevas exteriores, segunda morte, morte eterna, jamais poderão mudar a sua condição. O pecado, ele é real. Ele é real. Ele tem consequências para o agora. Para o agora. O pecado produz vergonha, tristeza, dor, separação. Mas o pecado também tem consequências futuras e eternas. Sabe o que eu lhe oriento a fazer no final de sua aula? Convide seus alunos a uma reflexão. Coloque eles de pé, não é? Peça para eles curvarem a cabeça e fazer essa pergunta. Eu estou vivendo para Deus? Eu sou salvo? O pecado na minha vida é algo que eu abraço sem resistência. Eu gosto do pecado. Eu vivo em pecado. Confronte ele com essas perguntas. Eles, não é? Porque se assim for, diga, vocês viverão eternamente sem Deus. Nós precisamos de arrependimento, de conversão, de mudança aqui e agora. Não podemos abraçar o mundo e o Evangelho. Não podemos abraçar uma vida de pecado e ter a aprovação de Deus. Os jovens precisam ser jovens santos, jovens purificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Você, professor, é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Que reflexão, irmãos? Que final! Concluímos mais uma aula. Espero que essa exposição tenha lhe ajudado, e não só a exposição, mas o subsídio tenha lhe ajudado a chegar em classe preparado. Meu desejo é que você tenha uma ótima aula de escola bíblica dominical e um ótimo final de semana. Não se esqueça, abra a jaula.